Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, Amor BH! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Vamos falar mais uma vez da Lectio Divina aqui nesse projeto. E para você que está chegando aqui nesse vídeo agora, a Lectio Divina é uma ferramenta que nós usamos para nos encontrar com Deus. Ela se baseia na leitura orante da Palavra de Deus. Então, é muito importante que você pegue a sua Bíblia. Aqui nesse vídeo, eu vou ler a passagem, vou falar de alguns pontos que me chamaram a atenção, mas é muito importante que você pegue a sua Bíblia, leia a Palavra de Deus, leia essa passagem, esses versículos propostos e faça o seguinte. Primeiramente, você vai ler a passagem de uma forma leve, descompromissada, para entender, recapitular aquilo que eu comentar aqui nesse vídeo, entender o que o autor quer dizer. Depois, você vai fazer uma meditação, confrontar aquilo que está escrito com o que você tem vivido. Depois, faça sua oração, seu momento de conversar mesmo com Deus. Depois, você vai fazer uma contemplação, muito importante que você contemple as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E por último, faça um momento de ação e de traçar aqueles pontos que você vê na sua vida que precisam ser mudados à luz dessa passagem. Então vamos lá. Estamos lendo a primeira carta de São João. Vamos começar hoje o capítulo 5 dessa primeira carta. Está assim: todo aquele que crê que Jesus é o Messias é filho de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o Filho. E aqui é importante nós recordarmos uma base importantíssima da nossa vida, que é olhar para a pessoa de Jesus como sendo aquele prometido, o Messias, o enviado para fazer a vontade do Pai. E quando ele diz também sobre amar o Filho, que quando a gente pensa, vou amar a Deus, então eu vou amar tudo aquilo que vem de Deus, eu vou amar o próprio Deus que se fez homem, mas eu também vou olhar para as criaturas que Deus fez e procurar ver nelas um traço de Deus, ver a imagem de Deus que, mesmo que borrada, mesmo que você veja muitos problemas, defeitos naquela pessoa, ainda assim ela é criada por Deus, ela é amada por Deus. Então, é nosso papel como filhos de Deus reconhecer naquela outra pessoa os traços de Deus, que é o Deus que nós amamos. Se amamos a Deus e cumprimos seus mandamentos, é sinal de que amamos os filhos de Deus. E esse versículo 2 me chama a atenção para nós procurarmos relembrar, até às vezes a gente se esquece, quais são os 10 mandamentos e como é que nós estamos com a nossa postura referente a esses mandamentos. Nós estamos cumprindo? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós? É sempre muito importante a gente meditar sempre sobre isso. Pois o amor de Deus consiste em cumprir seus mandamentos, que não são pesados. Pois o amor de Deus consiste em cumprir seus mandamentos, que não são pesados. Pois é, Jesus mesmo nos disse que o fardo dele era leve e o jugo era suave. Mesmo que nós passemos por momentos de dificuldade na nossa vida, que são momentos de provação, quando a gente tem em mente que queremos fazer a vontade de Deus, que temos um propósito na nossa vida, que a nossa alma encontra sentido, as coisas se tornam mais leves, porque a gente sabe para onde a gente está indo. Todo aquele que é filho de Deus vence o mundo. E aqui, esse vencer o mundo, quando eu li essa passagem, eu logo lembrei de Jesus andando sobre as águas, ele que estava acima de toda tribulação, toda maldade, toda tristeza, as tentações. E nós, como sendo filhos de Deus, nós também somos chamados a vencer o mundo. E o mais difícil, na minha opinião, é vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas tentações de nos afastarmos de Deus, de sermos autossuficientes sem Deus na nossa vida, e procurar aceitar essa filiação. Deus nos chama a ser filhos dele, é justamente dessa forma que nós somos capazes de vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quão poderosa é a nossa fé? Ela que tem poder
de nos manter sempre unidos a Deus, sempre com a mente em Deus, sempre procurando fazer a vontade de Deus, que a gente nunca perca a nossa fé, porque assim também nós nos perdemos na nossa vida, nós perderemos qual é o sentido da nossa existência, o sentido das coisas que nós fazemos. Quem vence o mundo, senão quem crê que Jesus é o Filho de Deus? E aqui, quando eu vejo sobre esse crer, eu percebo agora, já finalizando a primeira carta de São João, que crer em Jesus não é simplesmente, como poderia me parecer há semanas atrás, que é aceitar que Jesus veio, que Jesus existiu, mas crer que ele veio para me salvar, isso tem uma realidade transformadora no meu ser, porque quando eu percebo que ele veio com esse propósito e ele tem esse chamado para mim, então crer em Jesus é mudar todo o meu ser, mudar a minha estrutura, mudar os meus objetivos de vida e me transformar com isso. E assim serei capaz de vencer o mundo. É aquele que veio com água e sangue, não só com água, mas com água e sangue. E o Espírito, que é a verdade, dá testemunho. 3 são as testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam. Então, que temos aqui que podemos falar que testemunham a presença real de Cristo Salvador nosso. A primeira delas é o batismo, que nós recebemos, fomos purificados e somos chamados justamente a sermos filhos de Deus. O sangue daquele que veio, se entregou, morreu na cruz, foi pura doação por nós, todo o sofrimento que ele sofreu por nós. E por último, o Espírito. O Espírito que estava lá, desde o batismo de Jesus, em que as pessoas viram e reconheceram ele pela primeira vez como autêntico Filho de Deus, mas esse Espírito também, que nos foi enviado em Pentecostes, está no meio de nós, que não abandona a sua igreja, está sempre conosco. Se aceitamos o testemunho humano, mais convincente é o testemunho de Deus. E lá mesmo, no batismo de Jesus, nós temos o episódio em que aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, ele aparece para poder falar que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho dele, aquele Filho tão amado. Quem crê no Filho de Deus possui o testemunho. Quem não crê em Deus o torna mentiroso, por não crer no testemunho que Deus deixou a respeito do seu Filho. O testemunho declara que Deus nos deu vida eterna e que essa vida está no seu Filho. E olhar para essa realidade que Deus Pai deu vida ao Filho, mas Ele deu vida a Ele justamente para dar a nós. Me mostra uma imagem de chamado, um exemplo que nós temos a seguir. Sempre, mesmo que seja difícil, nós procurarmos em nossa vida com os nossos chamados específicos, como é que nós somos capazes de doar a nossa vida pelo próximo. Quem aceita o Filho possui a vida. Quem não aceita o Filho de Deus não possui a vida. Escrevo isso a vós, que credes na pessoa do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E aqui João termina esse trecho que vamos ler hoje de uma forma muito bonita. Ele escreve a nós que cremos no Filho de Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele veio para nos salvar e que o Espírito de Deus está presente em nós, nos guiando, nos acompanhando a cada dia, nos dando forças, principalmente nesse tempo particularmente difícil. E ele vem finalizar falando que tudo isso foi feito para que nós tivéssemos a vida eterna. E que alegria é poder viver, é poder pensar dessa forma. Que tudo aquilo que nós vivemos hoje, alegrias, tristezas, pontos altos e baixos, tudo isso é passageiro. Porque o que nos espera é algo muito maior. É algo inimaginável por nós hoje. Mas que é a glória de Deus que nós vamos viver na vida eterna. Bom, então é isso. Assim, eu gostaria de terminar o que me chamou a atenção nos versículos de hoje. E eu gostaria que você fizesse a sua lectio divina. Deixe aqui também nos comentários aquilo que você percebeu, aquilo que chamou a sua atenção, para que a gente possa crescer juntos e possamos partilhar aquilo que Deus inspira a cada um de nós.
Um abraço, fiquem com Deus e tenham uma boa Lexia Divina.